Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus comigo está tudo ótimo. E eu estou aqui para mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Estamos no livro de Juízes, capítulo 4. Como vocês sabem, eu já venho lendo a Bíblia há algum tempo, né? E agora nós estamos no livro de Juízes, para quem não está acompanhando. Então, hoje vamos ler o capítulo 4. Que o primeiro versículo ele começa, o título no caso ele é Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Então os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Verso 4. Débora e Baraque livram-nos. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhes disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon, a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos quineus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado nas suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que com ele estava, de Arosete e Agoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e a todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Císera saltou o carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de ir até Azarote, Agoim, e todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar, nem sequer um. Versículo 17. Jael mata a Císera. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, Queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda,
e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: Há alguém aqui? Responde: Não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e pôs-se mansamente e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a surgiu, ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fronte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então, agora vamos ler os comentários deste capítulo. O capítulo 4, versículo 1. Eude é mencionado aqui e não Sangá, porque este provavelmente agiu em região limitada ou então não foi juiz no pleno sentido da palavra. Verso 2. Deve-se notar aqui, esta narrativa passa do tratado da situação do sul para o norte da Palestina, destruída por Josué um século antes, mas não ocupada pelos hebreus, foi reconstruída pelos cananeus e restaurada a sua grandeza anterior. Verso 5, Débora, a única mulher juíza entre os juízes de Israel. As mulheres normalmente eram relegadas a plano inferior ao dos homens na estrutura tribal de Israel. A qualidade carismática de Débora já era conhecida. A razão é essa que levou o povo e Baraque a procurá-la. Então, aqui foi a primeira mulher juíza, né? A única, na verdade. Verso 8. A hesitação de Baraque, como a de Moisés, Gideão e Jeremias, é compreensível em face de forças bem superiores do inimigo, né? Tendo Débora junto de si, Baraque sentia a presença de Deus e traria inspiração ao reduzido exército. Então, ele fala que é compreensível em face das forças bem superiores do inimigo. Então, ele sugere aqui a 2 Coríntios 3, 5 a 6. Vamos ler. 2 Coríntios 3, 5 a 6. 2 Coríntios 3, 5 a 6. Diz assim: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, aqui ele está falando que é compreensível em face das forças bem superiores do inimigo, né? Porque no caso aqui ele fala que a letra mata, mas no 5 ele fala como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, quando nós vencemos alguma coisa, né, na nossa vida, não vem de nós essa força, não vem de nós essa vitória, né? Essa vitória vem de Deus, porque Ele é quem nos dá essa vitória a cada dia, né? Porque vem dele a nossa força, né? O verso 15, o Senhor derrotou a Sísera. Podemos tirar uma ideia de que aconteceu. Deus mandou um aguaceiro possível fora da estação da água que causou o transbordamento do ribeiro Quizon, os carros atolados na lama
e, levados pela correnteza, perderam bem mais do que uma simples vantagem. O Senhor é maior do que Baal, Deus da tempestade, visto que este nada pode fazer para evitar a manifestação do poder de Jeová sobre a natureza. O verso 17, havia paz. Císera pensava que Jael lhe ortogava absoluta segurança. Havia paz entre Jabim e Eber. As boas maneiras e a generosidade de Jael, conforme a tradição do Oriente, em que ao hóspede é garantida plena proteção, tudo inculcara no ânimo do comandante um sentimento de bem-estar. Desconhecia as relações de amizade entre os queneus e os hebreus. Então, se ele soubesse, certamente ele não teria confiado em Jael, né? Porém, ele não sabia que havia essa aliança. Então, ele confiou e, né, deu no que deu. Tomou uma estaca, versículo 21. A habilidade manifestada por Jael ao manuseio dos elementos necessários para armar uma tenda é comprometida pelo costume reinante de entregar essa tarefa às mulheres. A morte de um valente nas mãos de uma mulher era para o homem muito deprimente naqueles tempos. Então, era horrível para um homem ser morto pelas mãos de uma mulher. Vamos ler agora o capítulo 5, que fala sobre o cântico de Débora. Acho que você já conhece, né? Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel, o povo se ofereceu voluntariamente. Bendizei ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessarão as caravanas, e os viajantes tornavam os desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho. Falai disto, a música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos ribeiros. Falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças à prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda. Entoou um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio, contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maqui desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comandante. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão.
porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve, junto aos seus navios. Asser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, em Taanaque, junto às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra a Císara. Desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar. O galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o quineu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taças de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão ao maço dos trabalhadores à direita e deu golpe em Císara, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado, e seus pés se encurvou e caiu, onde se encurvou ali caiu morto. A mãe de Císara olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda envia o seu carro? Porque se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Císara, estofos de várias cores, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos. Porém, os que te amam, brilham como o sol. Aleluia. Quando se levanta no seu esplendor e a terra ficou em paz. 40 anos. Então, aqui foi o cântico, terminou o capítulo 5, que foi o canto de Débora. Vamos ler só alguns versículos do comentário, não vamos ler todo, né? Vamos começar aqui, o 1. O canto de Débora é reconhecido como um dos melhores exemplos de uma ode de triunfo preservada na literatura hebraica. Provavelmente fez parte de uma antologia de poesia. Foi Débora que compôs o cântico segundo o verso 7. O convite lançado no verso 12 não é considerado incoerente com a sua autoria. O verso 2. Os chefes se puseram à frente de Israel no quebrantamento dos quebradores em Israel. Ou ainda, outra possibilidade seria quando mechas de cabelos compridos apareceram em Israel. Neste último caso, referir-se-ia à prática de deixar os cabelos crescerem para cumprir com seus votos, indicando que era uma guerra santa, a qual o povo se dedicava de corpo e alma. O louvor do Senhor no mundo está seguro, quando o seu povo se oferece voluntariamente à sua causa, quando os líderes despertados da apatia e conclamados à ação se oferecem de todo o coração, quando o Senhor Todo-Poderoso vai à frente na luta. Verso 4. Os céus gotejaram. Talvez uma referência ao aguaceiro que contribuiu para a derrota dos cananeus. Sinal, verso 5. É o mesmo Deus onipotente de aliança que guiou o povo escolhido na travessia do deserto, que ultimamente
abriu o caminho da vitória para as forças de Israel. Verso 15 ao 17. De honra e de glória são coroados os corajosos voluntários de Israel. Denúncia merecida vem sobre as tribos que colocaram sua segurança individual acima do desafio dos seus irmãos. Dan aparentemente ainda não havia migrado para o norte. Sua terra logo foi tomada pelos filisteus, forçando seu deslocamento para o norte da Galileia. Verso 20. Pelejaram as estrelas. No fim, a justiça predominará, a própria natureza flagelará os rebeldes contra Deus. E, por fim, o verso 28 e o 30, a ansiedade no coração provocada pela demora do comandante do exército cananeu é dramatizada pela conversa imaginada da mãe de Sísera consigo e com suas damas, uma vez que era o costume do capitão supervisionar a distribuição dos despojos. É sugerido que a demora seria devido à vastidão dos despojos, estofos de várias cores. Os artigos mais finos e valiosos eram reservados para os comandantes. No lugar de bordados, se vestira de pano de saco e cinza. Moças, mulher nova, rapariga, destaca a miséria das mulheres ao caírem sob o poder dos invasores. Raparigas, ela é moça em Portugal, né? Então, tem vários lugares que moça jovem, né, é rapariga. Então, aqui para o Brasil não é, mas para outros países acontece de ser, né? E o pastor Shed, que quem fez os comentários, né, ele achou bem de usar essa palavra aqui, mesmo sabendo que nós no Brasil não usamos essa palavra, mas enfim, né, eu só fiz ler. Então, conclusão do cântico se torna os que te amam, né? A conclusão do cântico se torna clara, os que se rebelam contra o Senhor perecem, porém os que o amam e servem-no serão exaltados como o sol. Aleluia, glória a Deus, né? Deus seja louvado por mais esse capítulo lido. E amanhã a gente volta com o capítulo 6, amanhã, dia 22/10. Se Deus quiser, nós voltamos aqui para ler o capítulo 6. Então, vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido, né? E que Ele venha nos abençoar. Vamos orar. Querido Deus, glorioso Pai, Deus dos exércitos, Deus de grandioso poder. Pai querido, nós sabemos que somos falhos, somos pequenos, mas nós sabemos também, Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos dá força, Pai, na hora que precisamos, Pai querido, para lutar no nosso dia a dia, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Deus amoroso, Pai. Pai querido, abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, abençoa cada lar, Senhor Deus. Te peço também uma bênção especial sobre minhas filhas, Pai, que uma está distante e a outra um pouco mais próximo, Senhor Deus. Pai querido, abençoa minhas irmãs, minha mãe, meus sobrinhos, Pai. Também te peço pelos meus futuros netos, Senhor Deus, que virão, Pai querido. Ó, Senhor Deus, abençoa todos os nossos amigos, Pai, familiares, parentes, todos, enfim, Pai querido. Todos entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Eu te oro nesta tarde gloriosa e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.